Fala, galera, então, antes de começar o corte, um recado importante pra vocês, hein? Você que é bom de palpite, corre lá na 1xBet. O link tá aqui no primeiro comentário fixado, clique lá, cadastre-se, use a palavra promocional FUTEPOD com temudo e demudo no final, pra eles dobrarem o seu primeiro depósito até R$ 3.000. Você não ouviu errado, tá? A 1xBet é a maior bet do planeta e é parceira agora do canal Futebolaço. E agora, vamos pro corte. Queria te perguntar como é que tu viu essa saída do Ramon Dias? Esse processo todo do tweet ali 15 minutos depois, aí depois ele permite ele ir pra coletiva. Coletiva não, né? Fazer um pronunciamento. Aí agora a narrativa deles é que foi mandado embora pelo Twitter, o Vasco contesta. E até agora sequer tem comunicado oficial mesmo do Vasco do desligamento dele. Ah, exceto aqueles 2 tweets ali logo depois do jogo. Como é que tu viu essa situação toda? Eu fiquei surpreso, né? Porque foi logo em seguida, né? Saiu aquele tweet, né? E o Ramon Dias foi pra coletiva, disse que foi demitido pelo Twitter, que não recebeu nenhuma informação. Aí o Vasco alega que ele comunicou que foi desligado. Então, assim... Ele pediu demissão pro Clauber e comunicou os jogadores. Mas aí teria se arrependido, sendo convencido pelos jogadores no vestiário a não sair, e aí... Na televisão tem informação do Pedrosa, que fica lá no vestiário, tava lá o comunicado já no Twitter do Vasco, já do desligamento. E a própria nota é dúbia, ela não fala assim, o Vasco está demitindo o Ramon Dias. Não, o Ramon Dias se demitiu. Só fala que ainda tem um termo, imediatamente, após o jogo, ele saiu do clube. Ficou aberto a várias interpretações, né? Mas, assim, como foi logo após o término da partida, eu fiquei surpreso, né? Já se falava sobre uma possível saída dele, né? Mas, por todo o histórico, né? Apesar dele ter seus erros, né? Ano passado ele fez um grande trabalho em cima daquele elenco totalmente limitado do Vasco, né? Se a gente for ver ali o retrospecto do Ramon Dias, foi muito bom. Então, a torcida tinha até uma certa paciência por conta de tudo isso, né? Uma certa gratidão com o Ramon e com o Emiliano por conta da temporada passada, de ter salvo o Vasco do rebaixamento. Mas, assim... O Ramon Dias alega que foi mandado, que eles foram demitidos. O Vasco disse que tem testemunhas que podem comprovar e o caramba. Né? Só até uma matéria no GE hoje de que o Vasco tem até como receber em cima da saída deles, né? Provando que ele pediu demissão, então ia ser o contrário. O Vasco quer ser ressarcido. É porque a multa é bilateral. Quem quebrasse o contrato tem que indenizar o outro. Então, realmente... Ou eles chegam a um acordo, vamos fazer o seguinte, em respeito ao que a gente viveu em 2023, vamos deixar essa merda pra lá, vamos fazer um acordo aqui, nem eu te pago, nem tu me paga, vamos romper esse acordo que a gente tinha, vamos ficar no 0-0, porque se ambos quiserem levar à frente, quem ganhar na justiça vai ganhar uma indenização. E o que eu não sei qual é a multa do Ramon se ele pedir demissão. Eu não sei se é proporcional aos salários pra frente ou se tinha um valor estipulado. Mas no caso do Ramon, em caso do Vasco demiti-lo, ele teria que receber em tese os salários que ele teria até dezembro de 25. Dá na casa de mais de 30 milhões de reais, cara. Olha que loucura. Você vê que ele renovou recentemente, né? Foi no início da até temporada. Até 2025. Então, é uma coisa que eu achei meio estranha, né? E o Vasco... Quem é que vai querer assumir o Vasco nessas condições? Né? Você vê os nomes que foram ventilados aí para substituir o Ramon Dias, a gente sabe que, independente de quem chegar, não vai ser a solução dos problemas, né? O elenco do Vasco é muito ruim. É totalmente limitado, mas, cara, tu vê os técnicos que estão sendo ventilados, são técnicos que a gente desconhece. Nenhum nome ali empolga. Então, eu acho que a demissão do Ramon Dias foi, se ele realmente foi mandado embora pelo Vasco, eu acho que foi uma decisão meio que precipitada, né? Eu acho que eu seguraria um pouco mais. Entendeu? Assim, eu não concordei com a saída dele, não. Totalmente não. Eu acho que ele vinha dando uns moles, mas eu manteria ele. Porque quem vai vir pro lugar dele? O que tá ficando claro pra mim é que já tinha um desgaste interno e o Vasco, já ciente dessa multa alta, aproveitou o pedido de demissão dele ali de cabeça quente já pra comunicar logo, aproveitar a oportunidade não tem que pagar multa. Pra se livrar logo dele. Porque assim, quando o cara é muito querido, e tipo, não que ele não seja querido, deixa eu reformular minha frase. Quando tá se fazendo muita questão da permanência do cara, você tenta, pô, cara, pensa melhor. Até o clube mesmo. E assim, foi tudo muito rápido, o que me leva a crer que o Vasco já estava querendo a saída dele. E aí eu fiquei pensando,
Por que que o Vasco já queria a saída dele? E aí você começa a juntar um pouquinho as pedras e eu acho que eu entendi qual foi o desgaste que rolou ali. Não tô nem entrando no mérito se tá certo ou errado. Pro torcedor, o Ramon Dias era fundamental na postura dele, porém, pensando na relação patrão e empregado, eu acho que para a empresa não era legal a postura dele. Por quê? Ele era um cara que recorrentemente em coletiva ficava jogando a batata quente pra cima da empresa. Pô, eu já pedi jogador, já pedi, não contrata, não contrata, não contrata. O grande estupim pra mim disso foi quando ele pega a conversa privada que ele tem com o Josh Wander, que foi a primeira e única que eles tiveram antes da estreia do jogo do Grêmio, e na coletiva depois do jogo, salvo engano, do Red Bull Bragantino, ele fala que ele passou a escalar os jovens por um pedido do Josh e da 777. E se a gente for fazer uma análise do retrospecto de 24, o Ryan, o Eric Marcos jogaram aqueles jogos ali do expressinho, logo assim que o Vasco, não, o Eric Marcos e o Ryan jogaram, principalmente o Eric Marcos viajou, eles jogaram os primeiros jogos assim que o Vasco chega do Uruguai e depois eles pararam de ser relacionados. O Eric Marcos ficou mais de um mês sem sequer ir pro banco. E aí, de repente, vem a estreia do Brasileiro, entra o Ryan, entra o JP, pro jogo do Fluminense o Eric Marcos volta a ser relacionado e joga, o Ryan passou a entrar todos os jogos e agora a ser titular, foi titular nos 2 últimos jogos. Então, visivelmente, você vê que houve uma mudança, o Sforza, que é um investimento, que é um jogador jovem que vinha sendo recorrentemente banco pro Zé Gabriel, tomou conta da posição e vem jogando agora recorrentemente como titular. Então, para mim, ficou muito claro que houve, sim, uma interferência da 777 na escalação e nos jogadores que estão sendo relacionados. Se isso fica por debaixo dos panos e morre entre eles ali patrão e empregado, tu vai achar que o Ramon tá vendo treino, o cara tá treinando melhor e ele oportunizou. Mas quando isso fica público, para mim isso é completamente errado e gera uma quebra de confiança entre patrão e empregado. De novo, ele tá expondo o patrão dele. Pro torcedor, é incrível, é ótimo. A gente tá ciente do que tá rolando no bastidor. De que a 777 quer interferir na escalação. Exato. Porém, se a gente for isolar que nós somos torcedores e analisar friamente a relação de patrão e empregado, você vê que já tá rolando um incômodo ali. Se você lembrar, a primeira vez que o Alexandre Matos vomita um princípio de merda que tava rolando interno, é naquela coletiva em São Januário que ele apresenta o Galdames, o Sforza, o Vitor Luiz e o Watson, que ele informa que eu tenho 3 missões aqui no Vasco. Primeiro, a comunicação, que já era a história do o Lúcio, vamos contratar jogador do tamanho do Vasco, o Josh, o Vasco vai ter orçamento igual ao do Flamengo, o Paulo Brax, o Abel Braga, o torcedor do Vasco não vai mais sofrer, essa bravata que vinha rolando, quando ele fala que a gente precisa comunicar qual é o projeto, era isso, e ele já chega na apresentação dele, médio e longo prazo, médio e longo prazo, médio e longo prazo, pavimentar, até meio que broxou o torcedor já no dia da apresentação dele. E ele fala que eu tenho 2 problemas. A minha ansiedade, porque ele é acostumado a ter liberdade para atacar o mercado, e a da comissão técnica, que o tempo todo fica nas coletivas pedindo jogador. Então você vai somando, John, eu tô até me estendendo um pouquinho aqui, e você vê que a relação já era conflitante. Então tu soma tudo isso, tendo uma multa escalafobética, irmão, aproveitar hoje que o cara pediu, já manda logo, já a gente tem testemunha, para se livrar da multa e vamos tocar o barco. E a gente briga depois. Então, a leitura que eu fiz foi essa. Para nós torcedores foi bom porque a gente viu que o Vasco tá uma zona, né? Porque a partir do momento que a empresa fala pro treinador escalar jovens, ele tá querendo interferir no trabalho do cara. E nenhum treinador de alto escalão competente vai aturar uma coisa dessas. Então, o torcedor ficou sabendo que da interferência da empresa com relação à escalação da equipe dentro de campo. Você vê que o Alexandre Matos também externou que ele tentou alguns jogadores e, devido a perfil do que a 777 procura, não foi aprovado. Então, cara, para que tem técnico se a empresa quer interferir na escalação? Para que tem diretor de futebol se eles que decidem quem vai ser contratado ou não? Então, virou uma zona. Ou então eles estão mandando em tudo, entendeu? Então, quem tiver ali como um treinador do Vasco, ou quem tiver como diretor de futebol, é meramente um fantoche deles. Porque os caras não podem ter autonomia para trabalhar. Até o treinador tá recebendo pitaco da empresa com relação à escalação. Então, assim, quem chegar daqui para frente, qual é a mensagem que passa? Vai ser indiferente. Porque, no fim das contas, não vai ter autonomia para trabalhar.
E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita então, já se inscreva aí no canal para fortalecer o nosso trabalho. 2 vezes por semana a gente grava novos episódios, os cortes soam aí todo santo dia. Então você que quiser dar uma moral pra gente, ajudar a família Futebolaço a continuar crescendo, então já se inscreva no nosso canal. Valeu? Tamo junto e até o próximo corte.